Boa noite. Mais uma live aqui do meu Instagram. Hoje com uma convidada muito especial, uma grande amiga, que eu chamo ela de Fabi Tostes, né? Ela é nutricionista, tá, gente? Então, assim, aproveitem muito essa convidada de hoje, porque ela, assim, é de uma humildade e de um conhecimento enorme, tá bom? Só para vocês terem noção, ela é graduada pela UERJ, tá bom? Ela é especialista em terapia nutricional enteral e parental pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Ela tem aperfeiçoamento em nutrição materno infantil no Instituto Fernandes Figueira, pós em nutrição funcional pela VP. Ela é mestre e doutora em fisiopatologia clínica e experimental pela UERJ e pós-doutora pela Universidade Federal Fluminense. Então, olha quanto conhecimento que essa pessoa tem hoje para compartilhar conosco sobre essa questão da ansiedade e depressão em relação ao que? A intolerância alimentar, tá bom? Então, assim, eu particularmente, depois eu vou conversar com ela na live, daqui a pouquinho ela deve estar entrando já, tá bom? Que eu coloquei para ela que eu iria começar aqui, conversar um pouquinho com vocês, apresentar ela, tá bom? Ela tem uma clínica também, Le Chantier, que é onde, por sinal, eu fiz esse exame de intolerância alimentar, tá? Eu descobri que eu sou intolerante a alguns alimentos, entendeu? Então, assim, mudou a minha vida totalmente depois que eu descobri que eu tinha intolerância alimentar, inclusive de humor, de insônia, de tudo, tá bom? Eu vou convidar aqui a Fabi para conversar conosco e se vocês já tiverem perguntas, já vão anotando para vocês enviarem, tá? Porque eu já tenho aqui uma sequência de perguntas para perguntar para a Fabi, tá bom? Que foi enviada e principalmente de explicar para vocês o que é a intolerância alimentar, se vocês têm alguma dúvida, tá bom? Eu vou pedir para vocês começarem a dar coraçõezinhos para a gente, que é para as pessoas saberem que nós estamos aqui. Se vocês souberem também de alguém que tenha interesse sobre esse tema, tem um aviãozinho aqui, você coloca ali e compartilha com outras pessoas essa live, tá bom? Quem não conseguir assistir agora, não tem problema, vai ficar disponível depois no meu canal do YouTube e também aqui no Instagram, tá bom? Vamos convidar aqui a Fabi para fazer parte aqui conosco, que ela é a grande convidada. Ela está entrando aqui. Eu agradeço a todas as pessoas que estão aqui na live nesse momento, tá bom, gente? E vão anotando aí as perguntas para aproveitar esse momento que a doutora Fabi está aqui conosco para esclarecer todas essas dúvidas sobre nutrição, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos ver. Tá aguardando, tá bom, gente? Só um minutinho. Aí, ó. Oi, boa noite, Oi, Fabi. Tudo bem? tudo bem, Quan- você? Quanta honra estar aqui com você, gente, que delícia. Já Obrigada pelo convite, estou muito feliz. Falar desse assunto que eu amo é isso aí. muito Eu já apresentei aqui o seu currículo. Eu falei, gente, de estar com uma pessoa aqui que ela é não só mestre, como ela é doutora e de uma humildade enorme, que isso que é o ah, mais importante, né? Quem conhece você sabe disso. Você e a Adriana são duas pessoas maravilhosas, né? Ainda pela clínica. a gente gosta do que faz, né? Isso é o melhor. Então, a gente quer estudar cada vez mais e a titulação é mais essa questão mesmo, de você gostar de estudar, se interessar pelo assunto, né? E aí vai. Quando você vê, você já passou pelo caminho, né? Sim. Eu coloquei para o pessoal aqui que você vai tirar algumas dúvidas. Eu expliquei para eles no início que eu descobri, né, que eu tenho intolerância alimentar aí na clínica de vocês, onde eu fiz, né, o exame, e que mudou a minha vida depois que eu descobri, né, inclusive de humor, insônia, inchaço, várias questões assim que eu tinha em relação à intolerância que eu não sabia que eu tinha, e muitas pessoas às vezes têm isso e não sabem. Então eu queria pedir para você explicar um pouquinho para a gente o que é intolerância alimentar, para as pessoas que estão nos vendo aqui entenderem
talvez fazer perguntas também para você. É assim, antes disso, eu vou até contar um pouquinho da minha experiência também, porque mesmo sendo nutricionista, eu também sentia muitas das vezes uma série de sintomas, assim, comia alguma coisa, falava, nossa, mas não me senti bem, o que que será que me fez mal? E não conseguia identificar o alimento, né? E aí, quando eu tive a oportunidade de ficar 2 anos fora do país, né? Sim, Que eu fiquei 2 anos fora e lá eu descobri o teste de intolerância alimentar. Foi lá que eu comecei a estudar mais profundamente e fiz o meu teste lá em Londres. Porque, na verdade, esse teste, que eu vou explicar melhor o mecanismo, esse sim, teste é até desenvolvido em Cambridge. E, assim, aqui no Brasil a gente conhece muito pouco. E aí eu fui descobrir, olha só como as coisas são, né? Eu fui fazer lá fora e aí descobri quais alimentos me faziam mal e também isso mudou a minha vida, assim. Eu melhorei muito em termos de sinais e sintomas, sabe? E aí, quando eu voltei para o Brasil, a Adriana me convidou para a gente trabalhar juntas, e aí eu resolvi procurar como eu conseguia importar isso, como eu conseguiria trabalhar com esse teste aqui a nível de Brasil. E aí a gente conseguiu levar para o consultório. E assim, é algo novo, assim, que poucas pessoas conhecem, então é importante mesmo a gente descrever direitinho e explicar. Então, o que é esse teste? Assim, na verdade, esse teste ele avalia quais alimentos você não consegue metabolizar adequadamente, né? Quando eu falo em metabolizar, eu falo todo o processo de digestão, absorção, né? Na verdade, aquele alimento ele não consegue ser aproveitado por você da melhor maneira, né? Então, eu sempre gosto daquela frase assim: o alimento ele pode ser um veneno para você, né? Pode ser remédio para uns, mas ele pode ser um veneno para outros, dependendo de como aquele alimento, como seu organismo reage àquele alimento, né? Então, assim, basicamente, a gente tem algumas classificações, né? A gente fala de intolerância alimentar quando a gente não produz uma enzima que metaboliza bem aquele alimento. Então, por exemplo, uma bem comum, um caso clássico de intolerância alimentar é a intolerância à lactose, né? Que está bem famoso, que muitas pessoas sim. tiram a lactose, às vezes sem saber, mas tiram da alimentação. Porque aí, nesse caso, a gente não produz a enzima lactase que digere a lactose. Mas existem também, e isso a gente consegue avaliar também pelo teste, os quadros de alergia alimentar, que aí que a gente chama de uma alergia alimentar mais tardia, que é uma alergia mediada por IgG. Porque a gente conhece muito aquela alergia imediata, né? Por exemplo, as pessoas falam muito da alergia ao camarão, né? Que come Sim, ou ácaro até, às vezes é algo no ambiente, que você tem contato com aquilo ali e reage imediatamente aquele alérgeno, né? E a alergia alimentar, mediada por IgG, ela é uma alergia mais tardia. Então, o teu organismo ele reage àquele alimento de uma forma mais tardia. E aí, às vezes, você não consegue fazer a relação com qual alimento que desencadeou aquele processo. Então, às vezes, você tem sinais e sintomas mais tardiamente, né? Às vezes, depois de uma semana que você comeu aquele alimento, você passa a ter algum sintoma. Ah, não sei, eu fiquei distendida, ou minha pele começou a coçar, eu me senti mais inchada, eu tive uma dor de cabeça, né? Os pacientes às vezes relatam muito a questão de dores de cabeça, cefaleia, inchaço. E a gente não consegue muitas das vezes associar o alimento, porque é uma reação mais tardia que acontece. Algumas pessoas perguntam assim: ah, mas eu consigo identificar isso como? Na verdade, esse teste, ele com uma gotinha de sangue, a gente consegue identificar, isso é feito no consultório mesmo, a resposta que você tem àquele alérgeno, né? Aquele antígeno, aquele alimento. E a gente consegue identificar. muito bom. Foi assim que eu descobri. O meu foi inchaço, né? Que eu fazia todas as dietas possíveis e não emagrecia. Eu falei, gente, tem que ter algum problema.
Foi, quando você me falou, até foi numa festa que a gente foi, Isso. eu ainda falei assim, nossa, mas você tá inchada mesmo. Aí você, menina, eu tento fazer dieta e fico inchada. Eu falei assim, olha, acho melhor você tentar fazer o teste, porque quando eu tenho muito relato dessa questão de inchaço, até mesmo de má digestão, às vezes a pessoa come e fica se sentindo mal e acaba entrando num ciclo vicioso de consumir antiácidos, né, que só pioram a digestão, só pioram o quadro digestivo. Então, às vezes, a gente pega muito isso. Antiácido, substâncias para melhorar a digestão, assim, que na verdade prejudicam, entendeu? Tanto a digestão quanto a absorção. Agora, assim, uma das questões que como que é seus clientes assim, em relação à ansiedade e à depressão, né, em relação à intolerância alimentar? Porque eu me recordo, assim, que quando eu descobri da minha intolerância, eu levei numa boa. Depois de um tempo, com o tempo que vai se passando, a questão da restrição daquilo que você gosta de comer, que no meu caso eu tenho alergia a ovo, alho, trigo, aveia e esqueci qual é a outra, gente, são 5, olha só. Daqui a pouquinho eu lembro. Então, são 5 alimentos que eu tenho aí a glúten, lembrei, a intolerância. Então, depois de um tempo, você vai restringindo e você vai ficando incomodada de não poder, vai te dando uma certa ansiedade, uma certa irritação, você fica um pouco deprimida. Isso é comum acontecer? Então, na verdade, o que que acontece? A gente trata intestino. A primeira coisa que a gente faz quando a gente descobre a intolerância ou a sensibilidade alimentar, a ideia é que a gente retire o alimento e trate o intestino. E trate o intestino para que você consiga, para que a gente consiga ir reintroduzindo aquele alimento que em algum momento te fez mal. A ideia, e aí eu vou explicar por quê. Porque, na verdade, o que acontece? Ah, Fabiane, mas por que né, hoje em dia está tão comum esse quadro, né? A gente vê muitas pessoas com intolerância alimentar, com sensibilidade alimentar. Na verdade, existem algumas explicações para isso, e a gente fala muito da questão do estresse, da questão da própria industrialização, do consumo que é bem típico, né, da dieta ocidental. A gente come muito industrializado, a gente diminuiu muito o consumo de alimentos in natura, tá todo mundo estressado. Então, assim, tudo isso está ligado à questão do que a gente chama de disbiose, que é um desequilíbrio dos micro-organismos. Por quê? O nosso intestino, ele é composto de micro-organismos, assim, mais de 100 milhões de micro-organismos. Eles deveriam estar ali no intestino de forma equilibrada. Uhum. Quando acontece, né? E aí a má alimentação, o estresse, como eu falei, várias questões fazem com que ocorra um desequilíbrio desses micro-organismos, né? Então aumenta o número de bactérias, de micro-organismos ruins. E aí, principalmente, a gente chama de bactérias patogênicas, né? Gram-negativas, e que elas, sim, quando elas estão aumentadas, elas geram uma série de consequências para o nosso organismo. E aí, até mesmo a questão da barreira intestinal, porque o nosso intestino ele é uma barreira. Então, assim, quando você tem esse desequilíbrio de micro-organismos, tudo ali, o nosso intestino, ele passa a ter espaços, ele deixa de ter essa barreira de substâncias. Então, assim, passa tudo pelo intestino. Aí começa a passar macromoléculas. Então, por exemplo, se você não digeriu muito bem uma proteína, ela vai passar íntegra ali pelo teu intestino e vai para a circulação. E aí, a questão é que isso desencadeia um mecanismo inflamatório, tá? É, e aí vem essa relação aí que a gente fala de intestino-cérebro. Porque cérebro e intestino, eles estão intimamente conectados, entendeu? E aí, quando Olha. aumenta a inflamação, se aumenta também a inflamação, o genótipo de inflamação também a nível cerebral. Fenótipo, né? Não genótipo, fenótipo. Sim. Então está totalmente interligado o nosso cérebro com o nosso intestino, seria isso? Sim, então, na verdade, existe sim. Tô vendo o pessoal entrar ali, né?
existe sim um íntimo contato entre eles, sabe? Uma relação muito íntima que às vezes a gente não percebe, até por falta de conhecimento mesmo, a gente não entende como é que pode, né, o intestino ter uma relação com o cérebro. Na verdade, essa relação acontece via sistema entérico, sistema nervoso entérico, e via nervo vago. E aí eles têm uma relação assim, conexão, tá? Via neurotransmissores. E aí a gente tem que falar da serotonina, né? Principalmente. Então, assim, só para a gente entender, 90% da nossa serotonina 5% é produzida no cérebro. E existe ali uma relação entre eles ali, essa conexão entre eles via neurotransmissores. E o que me parece, assim, na literatura mostra que parece que até é mais aferente, assim, existe uma comunicação até mais do intestino-cérebro do que cérebro-intestino. Então, por isso que a gente falava assim, né? Existe aquele estado popular. Ah, tô enfesada, né? Ah, ela tá Sim, enfesada. Enfesada é o quê? Cheia de fezes, né? Então, por exemplo, a pessoa não está indo com regularidade ao banheiro, o intestino não está bem tratado e ela fica enfesada, porque ela diminui a produção de serotonina. Então, é bem isso, porque a serotonina dá essa sensação mesmo, né, de bem-estar, diminuição de sim, estresse, de ansiedade. E aí, por isso que a gente fala tanto dessa conexão. Então, se teu intestino ele tem um processo de alteração de microbiota, ele tem um processo de aumento de permeabilidade, você tem algum tipo de tolerância ou hipersensibilidade alimentar, isso pode sim levar a uma menor produção de serotonina e levar a esse quadro aí, né, de ansiedade, de estresse, que a gente fala tanto, né? Que atualmente tem aumentado em função de uma série de questões também. sim. A gente não pode deixar de falar dessa relação aí, né? Do intestino. Sim, eu tô olhando aqui, tem vários comentários subindo e tem a Lúcia colocou assim, nossa, eu também fico assim quando faço dieta, eu achava que era gás. Então, Lúcia, fica a dica aí, assiste até o final da live, que depois a gente vai fazer aqui uma brincadeirinha no final e de repente você consegue aí alguma coisa aí lá na clínica, tá bom? Então, acompanha aí, tá bom? O pessoal que também colocou intestino saudável, vida feliz. A Dora deu boa noite, né, para nós aqui. Boa noite, suas lindas. Boa noite para você também, Dora. Aqui o Cardoso, abraço para o Anderson, pode deixar, vou entregar um abraço para ele. Então, assim, gente, muito obrigada. Vamos colocar aqui, o que seria quando as pessoas falam disbiose? Que termo é esse? Que o pessoal enviou essa pergunta e eu não entendi. Então, a gente fala assim, por exemplo, quando essa microbiota, esses micro-organismos estão todos em equilíbrio, eles estão em simbiose, né? Mas se existe. E só um pouquinho que a internet dela, a gente tá. Voltou. Oi. Vou pedir para você voltar um pouquinho que Então, eles cortou. estão em. Quando esses micro-organismos eles estão em equilíbrio no intestino, eles estão em simbiose. Quando há um desequilíbrio, né? Então, assim, por exemplo, há um aumento de uma bactéria que é ruim para o intestino, que é patogênica, a gente chama de disbiose, que é uma alteração, é um desequilíbrio dessa microbiota. Tanto em quantidade, em quantidade também, quanto em diversidade. Então, por exemplo, a diversidade dessa microbiota, dessas bactérias boas que colonizam o intestino, melhor. E quanto menor essa diversidade, é pior, entendeu? Porque aí você tem mais Sim, chance de colonização de bactérias ruins, de micro-organismos ruins. E aí o que é legal pensar nisso? Porque quando você tem uma disbiose, uma alteração dessas bactérias intestinais,
isso acarreta menor produção de serotonina, porque o triptofano, que é o precursor da serotonina, né, um aminoácido precursor da serotonina, ele é produzido também pelas nossas bactérias intestinais, pelas bactérias boas intestinais. Sim. Então se a gente não tem, né, uma alimentação adequada, a gente não está conseguindo equilibrar essas bactérias, a gente não está, por uma série de frentes relacionadas à alimentação, a gente tem o quadro de desbiose, pode acontecer o quadro de desbiose e menor produção de serotonina. Por isso que está tão ligada aí, né? É um íntimo contato mesmo entre intestino e cérebro. E uma das explicações é esse desequilíbrio que é a desbiose, né? E o que que causa, então, essa desbiose e tudo isso que você está falando, então? Então, o que causa desbiose? Assim, o próprio estresse, né? O próprio estresse, ele diminui, ele aumenta a cortisol, tanto que na clínica a gente mede no exame de sangue cortisol, porque o estresse a gente mede nível de cortisol. O aumento de cortisol, ele pode levar ao quadro de desbiose. A alimentação, quer dizer, o excesso de gordura saturada, excesso de carnes, né, na alimentação, o excesso de alimentos industrializados, né? Então, assim, a pessoa vive à base de industrializado, ela não come nada de alimentos in natura. O que é in natura? O alimento que a gente consegue colher, né? Fruta, legumes, que está pronto para a gente, né? Raízes, tubérculos. Então, assim, muitas das vezes eu pego paciente que ele faz uso o dia todo de alimento industrializado e que não pensa muito, né? A gente já está tão assim, aquilo ali já faz parte da alimentação. Por exemplo, eu como pão de manhã, eu como pão com queijo. Tá, eu vou no almoço na rua. Mas eu como carne, não gosto de legumes, não gosto de verduras, então eu como mais proteína, talvez. À tarde eu como um lanche, o lanche é pão, lanche é algo industrializado. A janta também não, eu como pão. Por isso que a gente também, às vezes. Por quê? Porque é mais fácil, né? A gente busca hoje em dia, em função até do estresse mesmo, da nossa atividade diária, que de todo mundo que é muito intensa, a gente acaba buscando a praticidade, mas isso Sim. tem levado a problemas, né? E aí eu falo muito da questão do pão, porque é muito comum a gente pegar pacientes que têm essa hipersensibilidade ao glúten, né? Que é a proteína do glúten, na verdade, que é a gliadina. E aí, por quê? Fabiane, mas por que isso? Muitas das vezes pelo excesso na alimentação, o aumento do consumo. E aí aumenta o consumo de industrializado, aumenta o consumo de pão, de glúten, né? Então tem muitas coisas que estão associadas atualmente, mas assim, o principal é isso: estresse, má alimentação, o aumento de toxinas na alimentação, porque às vezes a gente não faz associação, mas a gente pega um biscoito, por exemplo, se você olha lá a quantidade de ingredientes do biscoito, né, você fala, Sim. nossa, quantos aditivos, né, tantas substâncias aqui que eu conheço, né? E Tem, tudo isso é toxina, né? tem duas perguntas aqui que eu vou fazer para você antes que surjam mais. Uma foi a Nanda, que ela perguntou aqui: os probióticos poderiam ajudar? Essa seria a primeira pergunta. Sim, então, uma das coisas que a gente faz na prática clínica para cuidar do intestino é justamente prescrição de probióticos, tá? Então, assim, tudo é avaliado também, até a prescrição de probiótico, ela é individualizada. Então, assim, hoje em dia a gente já sabe que cada cepa que a gente chama é ali o micro-organismo, né? Cada cepa que a gente prescreve, ela pode ajudar o indivíduo em alguma coisa, em alguma. Então, por exemplo, se eu pego um paciente que tem um quadro
mais acentuado de estresse, de depressão, eu já penso numa cepa, um lactobacilo reuteri, um lactobacilo rhamnosus, entendeu? Eles têm esses nomes meio estranhos, mas assim, é só para vocês entenderem que existem cepas específicas que ajudam ali também a melhorar essa conexão, entendeu? Então a gente prescreve sim probiótico como maneira de tratar intestino também, para ajudar a colonização desse intestino. A outra pergunta foi do Alves, que ele colocou assim, ó, como deve usar o kefir e qual a diferença do kefir de água para o kefir de leite? Então, o kefir, ele também, o kefir nada mais é do que a fermentação, quer dizer, você tem um tipo de bactéria ali, geralmente é lactobacilo, porque cresce melhor em leite, né? Por isso que essa é a principal diferença, assim, depende do tipo de cepa, tá? Algumas vão crescer melhor no leite, e na água é mais difícil, né? Até de você ter kefir em água, porque tem mais dificuldade de fazer essa bactéria crescer. O kefir é muito interessante. Claro que algumas pessoas, por exemplo, Fabiana, eu tenho uma intolerância ao leite, eu me sinto muito mal com leite, eu não consigo prescrever o kefir de leite, sabe? Então, assim, Sim. eu acabo tendo que buscar uma outra forma de tratar manipulando o probiótico, né? Não a pessoa bebendo kefir. Agora, se a pessoa não tem nenhum problema com leite, se ela consegue utilizar o kefir à base de água também, consegue, porque eu digo assim, como eu te falei, às vezes é mais difícil manter essa cepa viva em casa, né? À base Uhum. de água. Mas hoje em dia já vende, né? Já até vende kefir em supermercados, tal. Mas o que vende em supermercado, a grande maioria, a base é com leite. Então só tem que observar isso. Por exemplo, se a pessoa tem alguma intolerância ao leite, ela não vai ficar bem, ela vai passar mal, vai se sentir mal consumindo kefir. Então a gente acaba prescrevendo o probiótico, a bactéria mesmo, para colonizar. Foi respondido aí, gente, as perguntas? Se for não respondido, vai colocando um dedinho pra gente aí, pra gente poder Se for entender que dúvida, pode. vocês estão entendendo. Façam perguntas e aproveitem, tá? Enquanto isso, eu vou perguntar. Como que nós podemos melhorar o quadro, né, no nosso dia a dia, nós que temos intolerância, o que que a gente pode vir a fazer? Né? E no meu caso, então, né, que são. Ó, o Alves colocou que está entendido, que bom. E no meu caso, ainda que são 5 tipos de alimentos, né? Então, assim, quanto maior a restrição, pior, né? Mais cuidados e que a gente tem que ter em relação de levar o nosso alimento, muitas vezes, de produzir. Então, como é que é feito isso no dia a dia para as pessoas que, de repente, descobriram agora, ou que estão entrando nesse momento, né? Ou como o caso da Lúcia, que talvez tenha uma suspeita e não sabe, como que pode ser feita tudo isso? Então, o que acontece? A gente, antes, né, mesmo de ter esse teste em mãos, a gente ficava a gente avalia, tá? Sinais e sintomas, é fundamental a gente avaliar sinais e sintomas, a gente trabalha também exame de sangue, sinais e sintomas, além do teste, tá? Mas, antigamente, a gente tinha que ficar excluir um alimento, esperava algumas semanas para ver como você se sentia, aí depois reintroduzia, aí depois você, voltei a ter sintoma, aí você tirava o alimento. E isso com cada alimento. Então, isso era pior, assim, era mais exaustivo, a pessoa muitas das vezes desanimava só em testar, em fazer esse teste, né, de exclusão e inclusão. Com o teste de intolerância, já é meio caminho andado, assim, você já descobre quais os alimentos que teu organismo responde mal, né? Tá produzindo ali uma resposta imunológica. E aí, essa questão, mas eu descubro que eu tenho uma série de intolerâncias, né? O que a gente, como eu disse, a gente tem que tratar esse intestino, porque aí você diminui esses espaços, né, essa permeabilidade intestinal,
Você ali esse equilíbrio de bactérias, a gente prescreve fibras, tá? Fruto oligosacarídeo, foz, inulina. Isso também a gente vê cada caso, porque tem pessoas que têm muita distensão abdominal, então a gente tem fibra que distende muito, então a gente tem que avaliar qual é o melhor tipo de fibra. Por quê? Porque as fibras também é como se fosse comida da bactéria saudável, sabe? Então, assim, a gente Sim. dá fibra para ela crescer. Então, a gente prescreve fibra, a gente prescreve as bactérias que estão ali, né, de acordo com o teu sinal e sinais e sintomas, a gente consegue prescrever a melhor cepa para o teu intestino. A gente melhora a alimentação como um todo, né? Isso aí não tem como deixar de falar. A gente melhora toda, equilibra a alimentação, aumenta as substâncias antioxidantes, diminui o processo de industrialização da alimentação. Tudo isso vai fazendo com que você, com o tempo, a gente consiga introduzir esses alimentos gradativamente e você diminua essa resposta. Entendeu? Tem um tempo para tratar o intestino? Então, a gente trabalha de 3 a 6 meses. Tem pessoas que, por exemplo, o que acontece? Como você falou assim, às vezes eu vou e, e paro e, sei lá, me dá vontade de comer alguma coisa, eu vou e como. Quando você faz isso, você regride o tratamento, entendeu? É como se voltasse a estaca zero. Infelizmente. Entendi. Porque todo aquele ganho que a gente teve, porque o que acontece? Quando você retira o alimento, você reconstrói aquela parede intestinal, você volta a equilibrar o intestino. Se você tem contato com aquilo ali de novo, você desregula, né? Então aquela coisinha que a gente fala assim, só um pedacinho, tal, não vai fazer mal. No início do tratamento faz, entendeu? Então, assim, só quando a gente estiver com tudo equilibrado, durante um período aí de 3 meses, eu até trabalho no mínimo 6 meses, aí é de conduta. A gente passa Sim. introduzindo isso gradativamente e vendo a sua resposta. Alguns casos, a gente até indica fazer, depois de um período de 6 meses, um novo teste, para não ficar testando também, e volta a ter sintoma e é chato. A gente, depois de um tempo, até estimula a fazer um novo teste para ver se a pessoa já está tolerando. Sim, eu tenho outras Então, duas perguntas aqui, aham. que a Lúcia uma perguntou assim, todo mundo pode fazer o uso do kefir? Essa foi uma das perguntas. Então, é o que eu falei, né? O kefir, se ele for um kefir que a bactéria cresce, né, no leite, a fermentação é uma fermentação que acontece como base o leite, né? A bactéria cresce ali no leite. Quem tem intolerância, quem tem uma hipersensibilidade ao leite ou à a lactose não, porque a bactéria acaba consumindo a lactose. Mas quem tem uma hipersensibilidade ao leite não vai tolerar esse kefir. Entendi. Essa Ah, é a questão. Outra questão é que eu sempre oriento, assim, se for um kefir em casa, em que você cuida dele em casa, tem que ter muito cuidado com esse, porque tem que trocar, né, o leite sempre, tem todo um processo. E eu sempre oriento para ter um cuidado com a questão da contaminação. Porque se sim. você, por exemplo, contaminar com alguma bactéria ruim aquele kefir, não vai ser legal. Então, essa é a grande questão. Então, se for feito em casa, tem que ter cuidado com a questão. E se for comprado na rua, no supermercado, já pronto, tem que olhar se ele é à base de leite, se ele é à base de água. Existem, fora do país, eu já vi, eu ainda não vi aqui no Brasil, a base de leite vegetal, leite de coco. Tem alguém que falou que tem os bichinhos.
Tem aqui antes uma pergunta que ele colocou, não foi nem uma pergunta, acho que foi uma colocação, que ele tem, estou com intolerância à frutose, leite, feijão, e leguminosas e soja. Me encontrei no kefir de água, mas tenho dúvidas em relação à posologia. Que bom que ele se encontrou no. Porque o kefir de água, ele tem pessoas que respondem muito bem. Então, assim, na verdade, a quantidade assim de kefir a gente consome como se fosse uma quantidade de leite, assim, né? Mesmo ele sendo baseado em água. Mas, por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque a gente não consegue medir a quantidade. Quando eu prescrevo um probiótico, eu sei quantos bilhões de bactérias tem naquele probiótico, porque foi manipulado. O kefir, a gente não consegue medir quanto de bactéria tem ali, né? Essa é a questão, assim. Dependendo até da forma que foi arado aquele kefir, aquele número de bactérias pode diminuir. Então, isso acontece muito. Então, assim, a gente não tem como medir a quantidade de bactérias. Então, isso é muito individual. Tem pessoas que respondem bem consumindo um copo de kefir por dia e já tem uma resposta positiva, quer dizer, aquela quantidade de bactérias já beneficiou. Tem pessoas que não se beneficiam somente com aquela quantidade, porque é muito individualizado, entendeu? Então, a gente, às vezes, precisa prescrever mesmo probiótico, porque a gente trabalha até com bilhões de bactérias. Assim. Quando eu prescrevo probiótico, eu trabalho com bilhões de bactérias. E o interessante é que a bactéria ela tem que ser capaz de colonizar o intestino. Então, assim, tem que ser uma bactéria que ela vai passar pela digestão do estômago e vai chegar no intestino, né? A gente pensa assim, como é que pode a bactéria? A bactéria tem que ser capaz de colonizar o intestino e ela tem que estar viva. Então, assim, a gente fala assim, compra lá um iogurte no supermercado que tem antibiótico. Mas se o dono do supermercado resolveu desligar, por exemplo, a refrigeração, a bactéria foi submetida a uma baixa temperatura, a uma alta temperatura, desculpa, ela pode não sobreviver, que é muito comum, né, em lugar mais como o Brasil. Isso, só um Deu pouquinho, uma gente, partida. aguarda aí. Deu uma travadinha, só aguardar o pessoal aí que ela já tá voltando. Voltou. Uma pessoa Né? colocou aqui, e o kombucha? E o kombucha? É o kombucha. O kombucha, a gente até já fez uma live eu kombucha. Porque o kombucha, ele tem assim, ele é com um composto de chá, por isso que chá, geralmente é chá verde, com probiótico. Também isso, assim, a gente não sabe a quantidade que está ali, a gente acredita, dependendo da forma que você consome, que é mantida aquela bactéria, ela vai chegar íntegra, mas a gente não consegue medir assim quanto tem ali, né? Mas Vocês é fizeram bem então uma live sobre isso, você e a Adriana? uma live sobre E- kombucha. Então, gente, entra depois no Instagram lá da clínica Le Chantier, né? Para assistir lá a live que deve ter ficado gravada, não ficou? Uhum. Para o Tá pessoal que gravado. tem interesse, entra lá na clínica e assiste e passa também a seguir a clínica, porque as meninas toda sexta-feira, às 19 horas, elas sempre estão numa live conversando sobre algum assunto diferente. Então, assim, Muito legal, sexta pessoal. Tem gente que conhece já que eu tô vendo aqui. ótimo. Algumas Tem pessoas uma já. outra colocação. Já está aqui, já está conhecendo a galera, que o pessoal que já está seguindo vocês, né? Que já acompanha as lives suas da Adriana, né? Da clínica, excelente. Teve uma outra colocação aqui, né? Se o kefir de água se alimenta de glicose, você saberia dizer se a qualidade do açúcar interfere no quantitativo das bactérias? Então,
interfere, né? Depende de como é essa quantidade, essa qualidade para produzir a bactéria. Só que isso, assim, teria que ser uma análise tecnológica, né? Que, por exemplo, a pessoa que se propôs a produzir aquilo ali realizasse uma análise tecnológica em laboratório, para ali conseguir identificar a quantidade daquele alimento. Isso é mais caro, né? Isso a maioria das indústrias não fazem. O que eles basicamente fermentam, né? Faz o processo de fermentação e coloca para venda. Mas assim, a gente não consegue estimar. Você pode olhar, o rótulo não te diz ali quanto que tem de bactéria, quanto que tem de açúcar que foi utilizado para fermentação. Tem, sabe? Porque precisaria de uma análise mais específica para isso. Sim, olha, o pessoal aqui tá colocando aqui, né, que aqui que assiste toda semana, outra pessoa colocou que assiste, está aprendendo muito com vocês, então, ó, gente, fica a Que dica aí bom! para quem saber mais de nutrição, sexta-feira, 19 horas. Agora me diz uma coisa, como que a nutrição, no caso a clínica, pode, nesse momento, atuar, assim, como de auxílio, de ajuda com a pessoa que está com a intolerância, assim, vocês fazem algum trabalho direcionado, específico, como que é? Sim, então a gente faz esse teste, que é um teste mediado por IgG, né, que a gente fala, que é esse teste que vai avaliar essa hipersensibilidade alimentar, a gente faz no consultório, e o resultado é super rápido, em torno de meia hora a gente já tem o resultado, que às vezes o paciente fica bem ansioso. E a gente tem vários relatos, assim, a gente consegue muitas das vezes, como você falou que mudou a sua vida, mudou a minha, a gente tem relato de paciente, assim, até com questões ligadas à pele, né? Então, por exemplo, a gente teve um paciente agora que ele estava começando com um quadro de psoríase, que aí a pele também é um órgão-choque, tá? Para hipersensibilidade alimentar. Porque a gente chama de órgão-choque porque cada um reage, né, de alguma maneira, né? Às vezes tem pessoas que têm cefaleia, outras se sentem inchada, outras têm dores nas articulações, e pele também é muito comum. E aí ele fez o teste de intolerância, esse paciente deu alergia, deu uma hipersensibilidade ao ovo, e a gente tirou da alimentação e assim reduziu muito o quadro de psoríase. Então, assim, nossa, imagina, pessoas que têm uma série de questões autoimunes, né, que sentem dor. Eu atendi uma paciente agora também que ela tinha muita dor articular, muitas dores articulares. E aí a gente descobriu alguns alimentos, o leite era o principal, tiramos da alimentação, né, até ela, durante esse período aí. E ela me fala, Fabiane, nossa, eu tô sentindo, reduziram muito as minhas dores, sabe? Então, assim, isso é muito legal, né? Então, isso faz a gente querer estudar mais, isso faz a gente querer estudar e ficar aqui, né? Até para as pessoas conhecerem, né? Porque às vezes ela tem uma série de sinais, uma série de sintomas no dia a dia e se acostumam àquilo, né? Ah, eu tô distendida, eu vivo distendida e se acostumou, Sim. né? Se acostumou com o que não é normal, né? Com o que não é normal, sabe? As pessoas se acostumam muitas vezes, até porque não sabe, né? Não sabe o que está causando e vai levando, né? E só em saber que você tem a possibilidade, né? A gente, como nutricionista, tem a possibilidade de mudar a vida das pessoas, né? Melhorar a qualidade de vida. E essa questão da ansiedade também tem muita relação, né? Como eu falei aqui o tempo todo. Então, assim, quando a gente começa a tratar intestino, começa a melhorar isso, a pessoa fala, nossa, hoje em dia eu melhorei até meu quadro de compulsão alimentar, né? Porque a gente às vezes não associa, mas se você tem ansiedade, muitas das vezes você vai, né, vai no alimento, que Sim.
dá prazer, né? E aí, a questão da intolerância, quando você descobre, você melhora essa questão da, do humor também, né? Da pessoa ter tanta ansiedade, e aí melhora o quadro de compulsão. Então a gente vai vendo assim vários gatilhos e acaba contribuindo aí para a mudança de vida das pessoas de alguma forma, né? Isso é muito legal. Deixa eu tô olhando aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Cadê que teve uma pergunta aqui da... Ah, teve até que aqui, a Michelle perguntou se a pessoa que tem gases quando consome leite é intolerante à lactose. Aí uma pessoa respondeu que pode ser da proteína do leite, né? Aí tem os elogios aqui do pessoal para você, né? A Ananda colocando que a qualquer momento que chamamos no WhatsApp para tirar dúvidas e pedir ajuda, ela responde, nos ajuda. Professora, gostei muito das suas contribuições, gratidão. É muito, Ah, muito obrigada. bom, né? Isso é muito bom. Muito. É a parte, assim, né? Esse retorno é bem bacana porque a gente percebe que está conseguindo ajudar as pessoas, né? Porque não adianta você ter o conhecimento e guardar para você, né? Sim, você começou falando sobre isso, né? A questão das titulações e tal. Eu sempre, quem me conhece sabe, assim, eu sempre gostei de estudar, continuo estudando, sou professora, né? E também isso acaba me ajudando a me atualizar sempre. Mas eu fico pensando assim, eu tive que me soltar mais aqui, né, nesse mundinho da tecnologia, A gente está porque aprendendo. aprendendo, né, a gente está tendo que aprender, porque a gente vê o quanto que a gente consegue ajudar, né, as pessoas e consegue isso, assim, não ficar com conhecimento. Conhecimento sem troca não vale de nada, né? Sem poder ajudar outras pessoas. E às vezes você sabe uma coisa e, nossa, você está vendo que às vezes a pessoa está sentindo, você poderia ajudar e, e talvez a pessoa não conheça, né? Não entenda, assim, não conhece. Então, é muito bom a gente ter esse caminho, assim, a tecnologia para nos ajudar aqui, né? Eu vou responder aqui, vou fazer a última pergunta para depois nós começarmos a fechar, porque já vai dar 10 para as 9, tá bom, gente? Sempre que é muito rápido. A última pergunta, tá, gente? Sempre que consumo um alimento que tem intolerância, eu tomo limão. Isso ocorre com muita recorrência. Como você vê isso? Olha, eu adoro limão. O limão é rico em vitamina C. Ele tem uma série de propriedades, tá? Mas com relação à intolerância alimentar, o que acontece é o seguinte: você pode até ter uma sensação assim de melhora, porque por conta da questão da acidez, do limão. Então, assim, pode até ter uma sensação de que melhorou aquela digestão, né? Porque a gente tem o HCl que facilita o processo de digestão. Mas não vai te ajudar, não vai te ajudar assim. Pode até ter uma melhora momentânea, mas não é isso que vai te ajudar, infelizmente. Assim, faz parte do contexto a melhora da alimentação com frutas, como eu falei, mas não é só isso. Sim. Gente, qual que é a surpresa, né, que eu coloquei, que eu sugeri aqui para a Fabi, né, e ela aceitou, que seria o quê? A gente vai fazer um print aqui da tela e quem marcar no seu story, no caso, eu e ela, no caso, eu aqui no meu Instagram, psicóloga Ediane Machado, e ela, como a questão da Clínica Chantier, vai depois entrar em contato, tá? Vai marcar lá, então vai aparecer para ela, vai ter um desconto lá nesse exame de intolerância. Tá bom? Então, assim, aproveitem essa oportunidade que ela tá dando pra gente. Então, faz o print, eu vou ficar paradinha aqui com ela para vocês fazerem print, daí vocês marquem a gente lá, tá bom? Coloca lá, divulga, para poder ganhar. Então, assim, não adianta só printar e não marcar. Então, assim, tem que marcar nós duas para poder a gente realmente visualizar para poder
realmente concorrer lá. Concorrer não, na realidade você já vai ganhar o desconto, independente da quantidade de pessoas, tá? E isso vale para quem está aqui ou vale depois para quem for assistir em outro momento? Hein, Olha, boa pergunta, né? Vamos, pode dar um desconto para quem for assistir também e marcar a gente. Então tá bom. Então, gente, vale para agora quem tá aqui, tá? E depois quem assistir também. Mas a mesma coisa, tem que marcar a gente para colocar. Tira os comentários para fazer a foto. Bom, vamos lá, como faz isso? Né? Eu Então, vamos ver. Olha, meu querido, eu adoraria saber fazer isso, mas eu estou aprendendo. Vamos ver se é aqui. entendo aí. Então, vamos fazer. Ah, meu Deus, não, peraí, gente. Eu tô clicando aqui onde não tem que clicar. Deixa eu fazer assim. Vamos fazer aqui nós duas assim. Mais fácil, tá, gente, de fazer. Deixa com os comentários, não tem problema. Vamos fazer com os comentários, né? Vamos. Depois eu vou aprender isso a fazer, tá vendo? Ao vivo que se aprende tudo. Pode ser, gente, a gente fazer aqui uma posezinha, uma pose aqui para vocês fazerem? Então, eu vou contar 1, 2, 3 e vocês dão segundinhos, tá bom? 1, 2, 3 e... Foi, gente? Me dá o dedinho se foi, se todo mundo conseguiu fazer aí, por favor. A gente tá entrando agora, né? Vai perder. Pois é. É, gente, o que eu coloquei aqui, vou colocar aqui. Cadê o pessoal que entrou agora? Eu tenho que saber o que eu mexi aqui. Ah, meu Deus. Aqui, foi. Eu coloquei, gente, para quem printar a tela, tá bom? E colocar depois os nossos nomes lá marcados no seu story, vai ganhar aí um desconto no exame lá na clínica de intolerância alimentar. Quem entrou agora, assiste a live toda para esclarecer o que é intolerância, como que realmente se dá. Aqui a Fabi explicou para a gente, né, com uma riqueza de detalhes, respondeu várias perguntas das pessoas que estavam assistindo. E se você tiver perguntas, envia depois lá para a clínica, que eu acredito que no momento que ela estiver disponível, ela vai responder ela, ou a Adriana, ou algum outro membro lá da clínica, tá bom? Então, assim, agradeço de coração por você ter aceito aí o meu convite, estar aqui nessa quarta-feira com a gente, né, conversando, né, brincando também, que é bom, né, a gente se vê pelo menos assim, né, não consegue se ver pessoalmente, presencial, pelo menos online a gente se vê, né, isso que é o melhor de tudo. Tecnologia. Eu digo, gente, já imaginou se isso acontecesse antigamente, que a gente não tinha tecnologia, que desastre talvez que ia ser? Talvez fosse ser pior, né? Hoje não, hoje pelo menos a gente consegue se falar por telefone, a gente se vê por vídeo, então não vamos reclamar tanto, né? Adorei também, gente. Muito obrigada, tá? Agradeço imensamente aí a possibilidade aqui de conversar um pouquinho com vocês. Foi bem legal. Muito bom. E, gente, olha só, vai ficar disponível, vou colocar depois aqui no meu Instagram, vou deixar, vou também colocar lá, como eu falei no início da live, no YouTube. Então, quem quiser assistir novamente, pode assistir. Quem não assistiu, como eu coloquei, pode assistir depois, entrou na metade. E se você souber de alguém que precise saber sobre esse assunto, ou que esteja com intolerância e está com alguma dúvida, pode compartilhar também, que a gente agradece, que o objetivo é esse, é levar informação para todo mundo. E a live de amanhã, que seria às 20h20, foi hoje, às 20 horas, mas na sexta-feira tem a live aí da Adriana e da Fabi lá na clínica. Então, entra no Instagram e começa a assistir a live das meninas, que vocês vão gostar muito, tá bom? Um beijão para todos, tá, Fabi? Ó, um beijo. Beijo. Obrigada. Obrigada. Tchau.